E agora nós vamos com mais uma entrevista. Vamos falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Álcool. Alcoolismo, né? Hoje, dia 18 de fevereiro, é marcado como Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e tem como objetivo chamar a atenção para os riscos que o consumo excessivo de álcool pode provocar. Cerveja e vinho, essas foram as bebidas mais consumidas nos primeiros meses da pandemia da Covid-19, na região denominada Cone Sul, onde está inserido o Brasil. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Maria Eduarda, e ela é psiquiatra e diretora técnica da clínica especializada no tratamento de dependência química. Bom dia, Maria Eduarda, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Priscila, Melissa, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, a gente é que agradece, doutora, até porque é um assunto muito delicado de ser tratado, mas é importante da gente abordar esse tema. Eu queria que a senhora dissesse o que é considerado alcoolismo. Tá certo. Então, o alcoolismo, ele é cientificamente compreendido como a dependência química de álcool, tá? E ele é uma patologia de caráter crônico, que é caracterizada, diferente do que muitos pensam, né? As pessoas acham que o que define é a quantidade ou a frequência, mas não é isso. O que define que o paciente é dependente químico é a vontade incontrolável de consumir alguma bebida alcoólica, a tentativa de cessar o uso, mas mesmo assim não obter sucesso. A gente também observa o estreitamento de repertório, que o que é isso? O paciente, ele começa a deixar de lado os seus afazeres, os seus compromissos, para priorizar as atividades que envolvam o álcool. Também apresentam a tolerância. A tolerância é a necessidade de ingerir doses cada vez maiores do álcool para obter os seus efeitos. E, por último, a abstinência, né, que é manifestada por sintomas físicos e psíquicos nos momentos em que o paciente não está intoxicado ou quando ele ingeriu uma dose menor do que a habitual. Eu queria que a senhora explicasse para a gente também se há uma propensão. Quem já tem pessoas que já têm essa propensão, têm históricos familiares ou são questões emocionais? Não, isso de questões emocionais, algumas pessoas se medicam com álcool, né? Então, alguns pacientes, por exemplo, que têm fobia social, eles acabam usando álcool para descontrair. Algumas outras pessoas podem ser ansiosas ou ter insônia, então elas usam o álcool na tentativa de aplacar esses sintomas para conseguir dormir melhor. Epidemiologicamente, a gente não consegue definir exatamente um padrão do perfil desses pacientes, porque a dependência química é subdiagnosticada no Brasil. Mas alguns levantamentos, alguns estudos mostram que a proporção é maior no sexo masculino em relação ao feminino, e o maior consumo de álcool está em torno de 25 a 34 anos. A gente também sabe que esse consumo está aumentando nas últimas décadas e está priorizando, né, predominantemente o avanço entre adolescentes, tá? E tem sim essa questão genética. A gente percebe que quando o paciente tem algum familiar de primeiro, segundo grau que é dependente químico, a chance dele ter a doença aumenta. Doutora, quais são os prejuízos que o consumo excessivo de álcool pode causar no organismo? Tá certo. O consumo de álcool, ele é uma importante causa de adoecimento e morte no mundo todo, além das consequências negativas sociais. Mas no momento da intoxicação, ocorrem algumas alterações neurológicas e com isso o paciente fica mais propenso a ter acidentes automobilísticos, traumas, até suicídio. Nós também observamos desidratação, que pode levar até insuficiência renal, hipoglicemia, que pode levar a cetoacidose, além de algumas alterações gastrointestinais, como refluxo, vômito, e na parte cardiovascular a gente também sabe que aumenta a chance dos pacientes terem arritmias.
Doutora, E já né, em relação ao uso crônico, o problema é bem maior. A gente sabe que tem muito mais doenças cardiovasculares, como hipertensão, insuficiência cardíaca, arritmias também. Da parte hepática, pode acontecer a esteatose hepática, né, que é a deposição de gordura no fígado. Também hepatite alcoólica, até chegar nos quadros de cirrose. E esses usuários de álcool, eles têm a depressão de tiamina. Isso pode levar a várias alterações neurológicas, chegando assim até demência alcoólica, e então o prejuízo é muito grande. Esses pacientes também ficam desnutridos, com baixa imunidade, então eles ficam mais propensos até à pneumonia, à tuberculose. E a gente sabe que o álcool associado com outros fatores é uma importante causa assim, para diversos tipos de câncer. A gente sabe que tem muitos adolescentes que já começam cedo, né, a ingestão de álcool, seja ali por uma brincadeira com os amigos, estar ali e, não vou deixar de beber porque eu estou com a galera, né, meio que nessa linha. Isso pode, sim, fazer com que esse adolescente se torne depois um adulto alcoólatra? Com certeza. E, infelizmente, o uso de mais de uma substância atualmente é regra e não é exceção. Isso porque, às vezes, eles usam mais que uma substância, né, os jovens usam mais que uma substância na tentativa de atenuar alguns sintomas desagradáveis, que ocorrem com o uso da primeira, ou prolongar o efeito recreativo. Então, isso acaba evoluindo para um poliuso, e quanto antes o início do uso das substâncias, piora o prognóstico. Doutora, eu sou uma paciente bariatrizada. Quando eu estava no processo de fazer a cirurgia bariátrica, esse era uma preocupação muito grande dos médicos. A gente passa por um período pré-cirúrgico com um psicólogo, e aí isso é uma coisa que é falada à exaustão, porque muitos e muitos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica acabam alcoólatras. Isso porque a comida não passa, mas a bebida passa. Eu queria saber se tem outras possibilidades de desencadear o vício, do indivíduo desencadear o vício, como esse caso que eu acabei de dar exemplo, que é o da cirurgia bariátrica. Sim, essa situação da cirurgia bariátrica, inclusive, é extensivamente estudada na psiquiatria, porque são pacientes que têm uma alteração do autocontrole. E antes isso acontecia com os alimentos, e isso depois acaba trocando. Então a gente vê que os pacientes trocam os vícios, ou eles ficam fazendo exercícios físicos de forma extenuante, ou eles começam a usar álcool, ou eles podem mudar essa compulsão com outros objetos. Desculpa. Então, isso precisa ser avaliado para ver se tem algum transtorno dos impulsos associados, se tem alguma patologia psiquiátrica, porque senão acaba trocando um vício pelo outro. Mas é um fator de risco, sim, tá? Para o alcoolismo e cirurgia bariátrica. Se começar ali no uso do álcool, pode levar o indivíduo a usar drogas ilícitas? Sim, isso que a gente havia falado, que esse uso de mais de uma substância é uma regra e não uma exceção, porque uma substância acaba ou atenuando os sintomas desagradáveis de uma, ou prolongando o efeito recreativo. Doutora, as pessoas que podem ter dificuldade de identificar o alcoolismo pelo fato da bebida estar muito próxima ao dia a dia das pessoas? Sim, pode acontecer, né? Porque hoje no mundo ocidental tudo é motivo para beber, né? Então, batizado, aniversário, casamento, as pessoas também estão usando isso para relaxamento depois do trabalho, happy hour com os amigos. Então, existem alguns sintomas sinalizadores do uso problemático de alguma substância psicoativa, que são algum distúrbio do sono, irritabilidade, humor oscilante, algum sintoma ansioso ou depressivo, alterações de memória ou de percepção da realidade, alteração de pressão arterial,
faltas frequentes no trabalho, na escola ou nos compromissos sociais, além de estar envolvido algumas vezes em acidentes ou traumas, tá? Então, é bom ficar atento, porque se estiver apresentando algum desses sintomas, pode ser que tenha passado do uso recreativo, então talvez valha a pena uma avaliação individualizada com um psiquiatra. Ok. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Esse é um assunto, como eu falei no começo, que a gente precisa tratar. É importante a gente colocar esse assunto em pauta, até para que a gente entenda essa linha tênue entre o uso recreativo de fato e o vício. Muito obrigada, doutora. Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Até a próxima. doutora.